também. Vamos lá então, sem mais delongas, galera. O executivo de futebol Alexandre Matos gostaria de contar com Gustavo Scarpa no plantel santista e vê o jogador como uma possibilidade de negociação, tendo em vista que ele já trabalhou e confia nos serviços do meio-campista que defende as cores do Atlético Mineiro. Gustavo Scarpa, pessoal, tem contrato até o mês 12 de 2027, ou seja, até o final do ano que vem, e recentemente ele foi submetido a uma cirurgia no seu joelho direito, mais precisamente no mês de maio. E hoje o valor de mercado de Gustavo Scarpa gira em torno dos 4,5 milhões de euros, e o ideal para o lado santista, caso o Santos entre nesta negociação, seria uma compra com valores parcelados a longo prazo, o que desagrada o lado mineiro. Se o Atlético Mineiro sentasse à mesa para conversar com o Santos sobre essa possível tratativa, essa possível saída de Gustavo Scarpa, o Atlético Mineiro gostaria de receber os valores ali ou à vista ou, claro, com valores com um parcelamento menor, né? O Santos queria fazer um parcelamento mais longo. Então esse pode ser um empecilho, o Santos já entende que não será fácil tirá-lo do clube. Até porque o Gustavo Scarpa, mesmo hoje não tendo ali o status e a condição de titular da equipe mineira, o Atlético o considera como um jogador importante para o seu plantel. Quero mostrar aqui agora então para todos vocês os números do Gustavo Scarpa na temporada de 2026, antes de nós destrincharmos o que eu acho, o que eu penso sobre o Gustavo Scarpa no momento que caiu o meu cenário, eu já conserto. Vamos lá então aos números de Gustavo Scarpa na temporada de 2026. Gustavo Scarpa, que neste ano fez 23 jogos, com 2 gols, 5 assistências, e ele tem as seguintes médias: 0,9 passes decisivos por jogo, 1,7 finalizações por partida, e ele também criou ao todo 6 grandes chances. O Gustavo Scarpa tem 32 anos de idade, ele atua como um meio-campista, um meio-atacante, mas que também joga caindo um pouquinho mais para o lado direito. O cenário consertado, agora eu quero dar a minha opinião com relação ao Gustavo Scarpa, galera. É o seguinte, eu apresentei aqui os números do jogador, falei também sobre os valores, questões contratuais, ele tem contrato válido só reforçando até dezembro do ano que vem. E galera, eu particularmente sou totalmente contra a vinda do Gustavo Scarpa. Primeiro, eu acho que já passou do tempo do Gustavo Scarpa. Eu nem acho o Scarpa um jogador horrível, um bagre, um jogador que parece uma zebra jogando futebol, como a gente brinca aqui, né? Um cavalo jogando bola. Mas eu acho que o tempo do Gustavo Scarpa já foi, entendeu? E trazer o Gustavo Scarpa é uma prova de que a nossa administração é muito incompetente. Sabe por quê? Porque a gente tanto cobra criatividade, a gente tanto cobra da nossa diretoria o novo, fazer coisas diferentes. E você ir atrás do Gustavo Scarpa vai totalmente de encontro a isso, né? Por quê? O Santos ele precisaria de um jogador, primeiro, que não seja refúgio de outro clube, porque o Gustavo Scarpa, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, de 10 jogos ele disputou apenas 3 como titular, ou seja, ele é uma alternativa no time Atlético Mineiro, não é um jogador titular absoluto do Galo. E outra, é aquele mesmo modus operandi do Alexandre Matos, de ir atrás de jogador que ele confia, porém que nesse sentido em que este mesmo atleta está encostado numa equipe. Por exemplo, o Rony. O Rony não vivia a mesma situação talvez que o Gustavo Scarpa vive hoje no Atlético Mineiro? Olha aí o resultado do Rony. O Rony veio para o Santos. Claro que segundo o Marcelo Teixeira, sem custos, mas o Rony, galera, era uma dívida doida que era Botafogo, Atlético Mineiro e Santos, estava todo mundo devendo todo mundo, e a conclusão final foi de que o Santos abateria 4 milhões de euros que teria a receber, trazendo o Rony para sua equipe. Aí eu pergunto a todos vocês, o Rony deu resultado? O Rony não veio ganhando muito e entregou pouco? E o Rony, ele não é literalmente a mesma coisa do que o Gustavo Scarpa no quesito de sentido de contratação, processo para a vinda de um jogador? Então, assim, eu acho que trazer ou abrir negociação com o Gustavo Scarpa, lembrando que não tem tratativa em andamento, mas só de pensar na ideia e de ter Gustavo Scarpa no radar, no mapa ali como possível contratação, eu acho grave erro da diretoria. Fora a questão, galera, do momento, entendeu? Gustavo Scarpa, ele era ótimo no Palmeiras, mas assim, o Gustavo Scarpa fez uma temporada no ano passado mais ou menos, a temporada deste ano eu também considero bem mais ou menos, e ele já tinha vindo da Europa lá do Nottingham Forest também, bem mais ou menos, galera. Então assim, eu acho que o Santos deveria pensar além, vamos deixar de pensar somente naquilo que é de confiança do diretor, que é de algum empresário de confiança, sabe? Vamos pensar além. E outra, o Santos hoje, pessoal, o Lucas Musetti divulgou até que o Santos ele conseguiu acertar a renovação com o Miguelito. Eu prefiro ter o Miguelito, sabe por quê? Porque o Miguelito ele tem margem para evolução.
Eu acho que o Miguelito é melhor do que o Gustavo Scarpa hoje? Acredito que não, mas o Miguelito tem a margem para evoluir. O Miguelito tem 21 ou 22 anos de idade. O Gustavo Scarpa já tem 32, é mais caro e seria mais uma dívida que o Santos estaria fazendo, porque teria que contratar um jogador ali por no mínimo 20 milhões de reais, que é o valor de mercado de Gustavo Scarpa. Então, eu particularmente sou contra a vinda do jogador. E até acho que o Gustavo Scarpa, ele poderia, caso viesse ao Santos, fazer a função do bom tempo. Só que hoje, para mim, o bom tempo é melhor o Gustavo Scarpa. E aí você faz sentido trazer um jogador de 4 milhões de euros para ser reserva? Aí você diz, não, mas o Gustavo Scarpa é meia. O Gustavo Scarpa, na minha opinião, não é melhor do que o Neymar, caso o Neymar volte da Copa do Mundo. E o Gustavo Scarpa também não é melhor do que o Benjamin Roleiser hoje. E outra, o Gustavo Scarpa, na minha opinião, ele tem menos lenha a queimar do que o Miguelito que eu acabei de citar. Então, para mim, seria um erro trazer Gustavo Scarpa. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você pensa disso? Vale a pena trazer o Gustavo Scarpa? Na verdade, vale a pena tentar trazer o Gustavo Scarpa, porque o Santos não está negociando, né? Vale a pena ter este nome no radar? É um jogador que você traria se você fosse diretor, se você fosse executivo de futebol do Santos Futebol Clube? Deixa a sua opinião aqui no campo de comentários, que será um prazer ler a sua opinião, galera. Eu sou o Thiago Jordão, um grande abraço a todos vocês, ative as notificações, porque hoje tem Scout Varanda e nós iremos apresentar um volante campeão do mundo às 18 horas. Fiquem com Deus, tamo junto e tchau!